a mais um podcast dos Pendulados 100% confiantes. E hoje eu vou conversar com a Vanessa, que é da turma Quartzo Verde. Van, tô colocando você aqui em 3, 2, 1. Olá! Bom dia! Bom dia a todos. Aliás, que horas são aí onde você tá? Eu estou na Califórnia e agora são 8h12 da manhã. Então é bom dia mesmo para você. Sim, Caramba, sim. uma bela de uma diferença de horário, hein? Achei que era São menos. 4 horas. São 4 horas. Achei que era menos. Van, muito bem-vinda. Eu que agradeço, Mari. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui com vocês, junto com todo mundo. Agradeço, gratidão mesmo. Eu que agradeço. E a Van é Quartzo Verde, inclusive eu estou vendo as Quartzo Verdes aí no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Van, comece se apresentando para o pessoal te conhecer, por favor. Bom, meu avatar, né, é Vanessa Freire. Eu estou aqui para ajudar a despertar consciências. Fui fotógrafa no Brasil, divulguei muita fotografia, ensinei muita fotografia para muita gente. Então, quem acessar o meu Instagram vai ver, né, que eu tinha um background de fotografia. Legal. E eu resolvi vir para os Estados Unidos em 2012, Nossa. porque, em 2012 eu vim para o Brasil, saí do Brasil e resolvi vir para os Estados Unidos. E eu manifestei tudo que eu pedi, tudo, desde muita prosperidade, muita alegria, até mesmo o sofrimento. Então, hoje eu estou fazendo, né, um movimento de ensinando as pessoas que nós todos somos deuses, porque Deus está dentro de cada um de nós, e nós somos responsáveis por criarmos a nossa realidade. Que legal. E você estava no nicho de fotografias. Como que você descobriu as terapias holísticas? Como que você me conheceu? Então, depois, quando eu estava no Brasil, minha vida estava muito tranquila, muito boa, apesar, né, da agitação, dando workshop, viajando, eu resolvi ter a minha própria família. Então, eu resolvi casar, e eu queria ter filhos, eu queria ter uma família, e eu sentia que eu não tinha muita vida social. Então, porque eu não tinha tempo, né? Imagina, sexta, sábado, domingo, eu tinha 2 casamentos para fotografar, eu fotografava casamento, eu criei um ensaio debaixo d'água de casamentos. Ai, Então, foi uma badalação, foi muito intenso nessa época. E aí, eu fiquei com muita focada mesmo em falar, nossa, eu comecei a fotografar as noivas, elas começaram a engravidar, e aí veio os bebês, e eu falei, meu Deus, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe também, porque eu comecei, o sininho da maternidade bate, né? E eu tava com 30 anos nessa época, né? Mais ou menos com 30 anos. Eu falei, cara, eu quero ser mãe, eu quero ter minha família, agora eu quero dar uma descansada, porque minha vida tava muito agitada. E aí, eu me apeguei numa crença que é muito triste e que todos nós temos que desfazer dessa crença, de que quando você sofre, você evolui. E aí eu me peguei nessa crença, achando que... Porque eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, eu quero evoluir, eu preciso evoluir, eu quero crescer mais, eu quero aprender mais, eu quero evoluir. E aí eu fui e eu pedi para mim sofrimento. Eu falei, me traz desafio, porque eu quero desafio. E eu quero sofrimento. E aí... Mas sabe quando você não pensa muito, né? Então eu falo para todo mundo, gente, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sonha. Porque o que você sonha pode trazer e pode vir para você. E aí eu vim para os Estados Unidos e foi uma vida muito difícil. Nem vale a pena entrar nos detalhes para não abaixar nossa frequência, mas foi uma vida de muita dificuldade, muito abuso psicológico, muito abuso emocional, muito abuso financeiro. Então, assim, eu tava psicossomando doenças para o meu corpo. Pneumonia, do nada, assim, gente, era muita coisa. E uma das piores de todas, que eu acho que, não sei se as pessoas conhecem, neuralgia do trigêmeo, é uma dor absurda. É a pior dor que existe. O trigêmeo é um nervo que a gente tem, e quem tem neuralgia do trigêmeo, a pessoa quer sair desse planeta, quer realmente sair daqui, largar a vida, porque é uma dor muito intensa, é pior que dor de parto, é a número 1 de dores, assim. Credo! E aí eu cheguei num ponto que eu falei, não, sabe, tipo, não pode. Eu perdi emprego, eu tava drogada, eu não conseguia sair, eu saía da cama e caía no chão, de tão drogada que eu tava, porque os remédios são muito intensos. Morfina, eu cheguei a tomar morfina.
E eu fiquei muito sozinha. Eu fiquei muito sozinha, isolada de tudo e de todos. E aí, no final das contas, eu queria muito ser mãe. Quanto mais você quer uma coisa, gente, é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Quando você quer demais, existe é até um pêndulo, né? É o meu pêndulo aqui, ó. É um pêndulo, assim, é uma lei do pêndulo. O universo, quando você força uma coisa, o universo te empurra para o outro lado. Então, você tem que manter a energia fixa, né? Tem que soltar, né? Tem que soltar. Quanto mais você quer algo, menos você consegue. Então, quanto mais eu queria ter um filho, menos eu conseguia. Quanto mais eu queria casar e ter uma vida feliz, menos eu conseguia. E eu não entendia por que isso estava acontecendo na minha vida. E aí, depois de muito tempo, né? Depois de passado um tempo, quando finalmente eu consegui ter minha filha, e ela foi assim, eu falo que ela que salvou a minha vida, né? Angeline, o nome dela, minha anjinha. Linda! Nasceu na Cidade dos Anjos, Los Angeles. E aí a minha vida foi, né, tipo assim, vivendo num relacionamento também muito triste, eu consegui entender que algo estava errado. E eu não entendi a questão da energia. Eu tô assim, gente, minha casa estava assombrada. Sério, eu tava com minha casa estava assombrada. As lâmpadas acendiam, apagavam de repente, a televisão ligava, os brinquedos da minha filha ligavam de madrugada. Eu falei, que energia densa. Era uma energia muito densa. A casa estava toda. E assim, eram várias pessoas, eu pedindo várias pessoas para orarem por mim, e mandavam nas igrejas, nos centros, pastores, tudo, gente, todas as religiões. Que vocês puderem imaginar, assim, todos me ajudando e mandando energia e eu tentando segurar firme, né, para poder aguentar aquilo tudo. E aí eu falei, não, tem algo errado. Tem algo além que eu não estou conseguindo enxergar, que está me movendo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pedir, quando você bate na porta, a porta e abre. E aí, chegou para mim todas essas ideias de energia, de vibração, e começou a aparecer vídeos assim. Aí eu acessei o Paranormal, que é o canal Paranormal Experience Brasil, né? Que é um canal incrível, e eles entrevistam vários terapeutas que falam, né, muito sobre essa questão energética, sobre essas questões todas, e abre a nossa cabeça, né? Porque a gente precisa esvaziar o copo para deixar entrar mais, sempre. Então, a gente não pode se limitar nunca, jamais. Então, a gente tem sempre que esvaziar para deixar entrar. E eu comecei a assistir tudo, aí eu comecei a seguir várias pessoas, e aí eu vi uma mulher que entrou dentro do programa com um pêndulo na mão. E ela começou a olhar sobre linhagem estelar e não sei o que, aquilo me interessou demais, aquilo ficou assim, gente, o que é isso? O que é pêndulo? O que é isso? E aí eu comecei a buscar, né? E aí eu descobri radiestesia. Aí teve uma outra pessoa que eu vi que ela falava assim, vocês precisam imprimir gráficos da radiestesia, radiestésico, nem lembro o que ela falou, se ela falou radiônicos, que não é o certo, é radiestésico, e colocar na casa de vocês, porque isso vai mudar a energia, vai proteger. Gente, eu comecei a pesquisar sobre tudo. Isso foi em abril de 2000 e... Foi ano passado, né? 2024. Ano passado, 2024. Comecei a imprimir os gráficos, comecei a estudar gráficos. Aí eu baixei um livro, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem muita coisa sobre radiestesia, então eu acabei pegando... Nem façam isso, tá, gente? Livros piratas, né, na internet, assim. Comecei a baixar e comecei a estudar sobre radiestesia, estudando e pegando os gráficos. E aí aparece a Mari na minha vida. E aí eu já tinha comprado um pêndulo. Eu falei, devo fazer o curso? Sim! E aí eu fiz seu curso. E eu sou muito apaixonada pelos animais. Eu tenho um carinho muito grande pelos animais. E nessa época eu já estava descobrindo mais ou menos o que estava acontecendo na minha casa. E aí eu comecei a fazer terapia, né, para poder segurar a onda. E o meu terapeuta, um dia ele virou para mim e falou, Vanessa, eu não posso, infelizmente, atender você porque minha cachorrinha tá mal. E eu falei, eu te ajudo! Eu cuido da sua cachorrinha. E aí ele falou, sério? Então tá. E mandou, falei, me manda a foto dela, me manda a fotografia dela, me fala mais ou menos o que tá acontecendo. E eu nem tinha conseguido ainda, Mari, fazer o seu curso de pet, porque você segura um pouquinho, né? Você Sim. segura o de pet. Cara, eu fui fazendo o tratamento dessa cachorra sem acessar o seu tratamento, porque ela estava realmente muito mal. Então, eu fui buscando muito na internet
Aí eu fiz um tratamento para ela. A cachorra, ela tava assim, gente, a veterinária falou que assim, foi um milagre que aconteceu. Foi um milagre. É um milagre, né? Aí a cachorra, ela do nada, assim, ela tava muito mal, ela pegou uma infecção muito pesada, ela começou a perder a visão. E aí eu olhei tudo, vi que era os olhos, que era o fígado dela, aí eu vi que tinha problema no pâncreas também, aí passou pro rim, foi meio que generalizando a infecção dela, sabe? E aí eu fui conseguir, falei com ele, você vai botar esse gráfico aqui embaixo da caminha dela, você vai fazer isso, eu botava alta vitalidade, botou turbilhão, aí eu fui fazendo vários tratamentos, e a cachorra, como um milagre mesmo, ela conseguiu, ela recuperou, e foi muito legal, ele ficou muito grato. E aí, depois disso, eu fiquei, assim, empolgada, né? Falei, nossa, isso funciona mesmo, né? Isso é incrível. E aí, eu comecei a tratar a minha família, comecei a tratar os meus amigos, comecei a tratar a minha casa. A minha casa, gente, ela virou uma paz. A minha energia voltou, eu estava drenada. Exatamente, a minha energia, ela voltou, ela estava drenada, eu estava com energia. Gente, eu não tinha energia. Eu tinha entrado em depressão, não conseguia sair da cama. Era muita dor na lombar, Mário. Uma das coisas também que você fala, né? Era muita dor na lombar. Tinha um dia que eu não conseguia sair da cama de tanta dor. E aí eu fui conseguindo me tratar. Eu tive muita catarse no início, né, gente? Não façam tanto tratamento assim, consciente, né? Façam consciente. Que eu fui parar até no hospital, eu tive muita catarse. E aí, no final das contas, né, eu fui entendendo um pouco mais, eu fui me acalmando, aí eu fui assistindo o seu curso todo e fui fazendo, seguindo o protocolo, né. Atualizei algumas coisas, né, que eu até publiquei lá na Como RT, né, de tempo, principalmente porque eu acho que nós todos, né, da Quartzo Verde, a gente quer as coisas muito práticas, muito rápidas, nós somos mais aceleradinhos, né, a gente é o chakra cardíaco, que equilibra os 3 de cima, os 3 de baixo, então a gente quer dar uma acelerada nisso. Então eu criei até um comando, potencializar meus trabalhos de radiestesia, meus tratamentos de radiestesia. De semanas, passou para horas. Eu potencializei todos os meus tratamentos de radiestesia. Então, o tratamento que demorava, às vezes, uma semana, não passa de horas hoje. Então, eu consegui, né, dando pesquisando sobre selenitas, colocando a selenita, comecei a pesquisar sobre cristais. Eu descobri que eu tenho autismo. Ele se manifesta leve no campo físico. Caraca. E eu sou super sensível. Descobri todo, porque como eu comecei a estudar a questão de transtornos, né, que eu comecei a entender sobre o que é narcisismo, o que é uma pessoa que é histriônica, o que é uma pessoa... todos os transtornos, borderline, porque eu me envolvia também com pessoas assim. Isso estava tudo assim, de uma certa forma, no meu campo, e se não está no seu campo, se está no seu campo, você atrai. Você é o responsável. Então, é interessante ter essa análise. Eu falo que a radiestesia é mais do que uma terapia. Ela é uma viagem para o autoconhecimento. Total. Sem a radiestesia, eu não ia saber nem quem eu era de verdade. Então, por isso que eu brinco que eu sou um avatar, né? E que o meu eu superior está muito longe desse universo, está muito longe, muito longe. E quando a gente tem essa consciência de que Deus está sonhando através de nós, a nossa vibração vai nas alturas. Certeza. Mais do que a própria gratidão, né? Que incrível. E aí, depois que você se tratou sua casa, sua família, você fez o quê? Você continuou tratando as pessoas próximas? Você começou a atender profissionalmente? Então, aí o que aconteceu, gente? Meu casamento já não era nem casamento, né? Porque não era um casamento. Então, o que aconteceu? Eu fiz um divórcio energético. Só que eu estava achando que o divórcio energético era para ex, né? Que era para ex. Mas o meu atual já era ex de verdade, né? Porque a gente não tinha nada, nós dois não tinha nada. E aí, quando eu fiz o divórcio energético, gente, sério, deu no máximo 2 semanas. Ele entrou com divórcio físico. O divórcio verdadeiro. Real. Divórcio na corte americana. Ele entrou com divórcio. Sim. E aí, quando ele entrou com divórcio, eu falei, meu Deus. Foi um choque para mim, né? Muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo dessa ponte. E aí eu fui manifestando coisas. Aí eu fui manifestando ajuda. Eu fui manifestando a ajuda do governo americano, porque eu estava numa situação extremamente sem dinheiro, sem local para ir. Então, assim, eu fiquei desesperada nesse sentido. Porque eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tô com uma filha, era full-time mom, eu era mãe o tempo todo, né? Com um bebê.
não tinha um emprego, assim, que pudesse realmente... Eu não estava mais na fotografia, eu já tinha largado fotografia, não tinha estúdio aqui, nem nada. Eu queria ser realmente mãe. Eu vim com esse intuito de ser mãe. E aí eu me vi numa situação que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Gente, é assim, ó. O seu melhor advogado é o bem que você faz nessa vida. Ah, gostei. E aí, no final das contas, gente, parece que o céu abre, assim, sabe? Todo mundo começa a te ajudar. Meus amigos se arrumaram para pagar meu aluguel. Foi uma coisa, um presente de Deus. Com tudo com radiestesia. Eu falo que se não fosse radiestesia, minha vida não teria chegado aonde eu tô, nem estaria aqui. Mari, até aqui, com você. Terapêutica. Sim, é incrível, é incrível. E aí tudo foi encaminhando, sabe? Então a gente tem que realmente soltar e confiar. A gente tem que confiar no invisível, porque o invisível é o real, porque isso aqui tudo é uma ilusão, isso aqui tudo é um jogo. É tudo um jogo, é uma ilusão. Então a gente entra nas frequências de sofrimento, a gente entra na frequência de medo, de ansiedade. Para quê? Para drenar sua energia? O universo, ele não entende se você é uma pessoa empata, se você é uma pessoa que sofre pelo outro, que sofre a injustiça da política. O que ele vai entender? Ele vai entender a sua vibração e ele vai te dar mais daquilo que você vibra. Total. Então você não vai conseguir nunca sair do caos se você vibra no caos. Se você está abraçando a sombra das outras pessoas. Então, cada um aqui, a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade de que você é responsável pela sua própria realidade. Eu chamei a minha vida para ter sofrimento. Eu chamei os meus, relacionamentos abusivos. Eu chamei dificuldade. Eu chamei escassez. Eu chamei tudo isso. E hoje eu aceito. Não me coloco mais na posição de vítima. Consegui me transformar nesse sentido. A radiestesia me mostra com todos os biômetros, com tudo. E eu tive mais acessos também. Então eu fiz outro, aí eu fui buscando mais, aí eu não fiquei quieta, né? Fui buscar mais. E aí eu fiz um curso também de leitura de campo vibracional, né? Com um dos meus mentores também que eu amo, assim como você, Mari, que é o Fael Fernandes, mentor Fael Fernandes. E aí eu comecei a ter acesso, gente, a muita coisa legal. Comecei a sentir a vibração das pessoas. Comecei a acessar os pilares, né? Porque são os 9 pilares que nós temos, né? Do núcleo do ser, do núcleo das relações, do núcleo relações do ser e do profissional. Eu já esqueci o nome. Profissional e financeiro. Do ter, eu acho que é do ter. Então você consegue acessar todos esses pilares, e quando você entende que um desses pilares está desequilibrado, a vida da pessoa fica toda desequilibrada. Sim. Então a gente tem, né, que acessar tudo isso também. E foi muito incrível, porque associou o método dele com o método da radiestesia. E assim, parece que hoje tudo já me fala na mente, sabe? Assim, faz isso, é por conta disso, é por conta daquilo. E aí eu já tive mais essa noção, assim, de conseguir com o meu mental fazer com que as coisas aconteçam, às vezes sem precisar de um gráfico, sem precisar de um pêndulo. Então já está tudo na mente. Então a mente, né? Porque a gente acha que a gente tem uma mente, não, é o contrário, né? A mente está aqui nesse corpo. E aí a gente vai assim, né? Materializando as coisas. E fui fazendo muito tratamento para mim, muito tratamento para poder conseguir coisas. Então assim, tem muitos casos incríveis. Tem casos de perdão de dívida até do IRS aqui nos Estados Unidos, que é o imposto de renda. Como assim? Eu consegui, uma das minhas pacientes me procurou falando que estava com uma dívida enorme por conta de um ex-marido também narcisista, e eu comecei a atrair, gente, muitas mulheres, muitas pessoas que têm relacionamentos conturbados, que têm muito, assim, como um imã mesmo, sabe? De tratar, de seguir para esse lado de relacionamentos abusivos, e aí eu comecei a tratar todas elas, e ela falou, Vanessa, eu tô com uma dívida de $200 mil no IRS, no imposto de renda americano, e eu tô desesperada, porque eu tô sem dormir, eu não sei o que fazer, eu vou pra cadeia, porque eu não tenho dinheiro para pagar, porque aqui vai pra cadeia mesmo, acho que no Brasil também vai, né? E aí eu fui e fiz um tratamento para ela, e isso, gente, no meio do caos, no meio do divórcio, no meio daquela confusão, e fiz assim mesmo, e fui fazendo. E aí depois ela me manda um depoimento que ela recebeu uma carta do governo perdoando a dívida toda. Uau! Uau! Perdoando a dívida toda dela. Nossa Teve Senhora. venda de apartamento no Brasil,
Gente, é muita coisa, é muita história, né? Tive uma paciente também muito linda, não sei se ela tá aí hoje assistindo, Michelle, ela incrível também. E a mesma situação também, relacionamentos abusivos, um atrás do outro, narcisistas. E a gente cresce junto. Eu falo que todos os meus pacientes, quando eu convido eles para poder tratá-los, né, eu falo, quer crescer comigo? Vamos juntos, porque nós somos um, é uma onda só. É só uma onda. Então, se você não ajuda o outro, não enxerga o outro, né, como o seu reflexo, como você, nós todos temos que crescer juntos. E aí ela me ensinou muito. Nossa, ela me ensinou muito. E eu consegui, ela estava com uma dificuldade muito grande. Ela estava com o apartamento dela, acho que tinha 4 anos que não conseguia vender. Tinha um monte de mobiliário em cima. Ela recebia todo mundo na casa dela, não conseguia. Ela fez o tratamento comigo. Aí primeiro eu comecei a alinhar ela, harmonizar ela toda direitinho. Aí depois que eu harmonizei ela toda, eu fui fazer o tratamento, né? Primeiro a gente tem que harmonizar a pessoa, né? Porque se a pessoa tá com a aura encolhida, ela não vai conseguir vender nada na vida. Nada, não vai conseguir nada. Todas as portas se fecham. Então eu tornei ela magnética e aí ela foi e eu me deu quanto você quer no apartamento? R$950 mil. Ok. Então vamos lá. É esse o valor que você vai vender. Escrevi no papel, fiz vender apartamento por R$950 mil. Montei, pendulei, coloquei tudo bonitinho. Acho que foi 1 ou 2 semanas depois, o apartamento fechou a compra. Uau, muito rápido! Foi 4 muito anos rápido. estagnada para vender em uma semana. Sim, eu estava com tratamento com ela durante uns 2 meses. Eu fiquei uns 2 meses tratando ela, mas na hora de vender o apartamento foi muito rápido, né? Nossa, Desde quando ela me começou até a hora do apartamento. que demais. Conta mais. Ah, então, teve aí agora uma das coisas, né, que é mais incrível, né? E eu assistindo sempre o Paranormal, né? E aí apareceu uma pessoa que eu sou muito grata também, que 2, né, na verdade, o Lele Abdala e o André Moliari, né, que foram no Paranormal e eles fizeram um programa muito legal, eles deram uma entrevista muito interessante e teve uma hora que ele falou assim, se você estiver na noite escura e você estiver precisando de uma oração, eu tenho uma oração decreto, me pede essa oração e eu mando para vocês no privado. Aquilo me pegou, eu falei, cara, eu tava numa noite escura, eu tava realmente numa situação muito difícil. E aí eu entrei em contato, entrei no Instagram dele, mandei, e aí ele falou assim, e aí ele foi lá, não sei se era o WhatsApp, eu nem lembro direito. E aí ele falou, me manda o WhatsApp, alguma coisa que aqui eu não consigo mandar, que aqui é curto. Aí eu entrei no WhatsApp, gente, sabe quando você não vai sem crença, assim? Eu falei, não vai responder, o cara tem um monte de seguidores, ele tá lá já no alto, né? E aí eu fui lá e mandei assim mesmo. E aí ele foi e me respondeu com a oração, que era uma oração decreto. E eu já gravava alguns áudios, né? Eu tinha já fazia alguns vídeos, porque eu também sou designer, eu sou artista, então eu já fazia umas coisas assim, já organizava várias redes sociais, fazia trabalho voluntário. Aí eu falei, eu posso gravar essa oração com a minha voz e fazer um vídeo, porque eu quero postar isso. Derrubei um negócio aqui, perdão. Aí ele falou, claro, pode. Aí eu fui e gravei, aí eu fiz um vídeo com a minha voz de fundo, dessa oração para divulgar para mais pessoas, porque aquela oração mudou minha vida, gente. Mudou minha vida, né? Tipo assim, comecei a fazer, tinha que fazer por 21 dias. E aí foi mudando, tudo foi mudando, tudo foi mudando. Minha vida foi toda abrindo, né? E aí. Ele é um lindo. Aí ele foi. Aí eu fui lá e comecei a seguir ele. Aí ele viu, ele curtiu, ele adorou. E aí, no final das contas, quando eu estava assistindo um podcast dele, ele estava entrevistando um médico. E aí ele comenta assim, e a gente que é terapeuta, que é muito atacado, o que a gente pode fazer? Né? Mas, na verdade, ele falava que era o João, ele falava que era uma outra pessoa. E na hora que eu escutei isso, ficaram assim, falando assim comigo, eu acho que é a nossa egrégora, né? A nossa egrégora ficou assim, você tem que tratar ele, Vanessa. Você tem que tratar ele. Você tem que tratar ele, Vanessa. Você tem que tratar ele. Eu falei, gente, isso é loucura, né? Como que eu vou tratar ele? Não pode. Ele não vai nem me responder. Manda mensagem para ele, Vanessa. Manda mensagem para ele. E aí eu fui lá, escrevi a mensagem, falei, Lele, você quer que eu te trate? Você quer que eu proteja você? Eu sou terapeuta de radiestesia, tarará, tarará. Claro! Imediatamente, gente, foi assim, incrível, sabe? Legal. E aí eu comecei a tratar o Lele, aí eu comecei a tratar o marido dele também. Foi muito lindo, assim, porque foi uma conexão muito legal que a gente teve, sabe? Tipo assim, tudo que eu fazia para ele, ele respondia.
ele ficou assim, muito impressionado, me deu vários depoimentos, ele me botou na rede dele. E aí, um dia, ele sabendo que eu gravo algumas coisas, não sei o que, ele, Vanessa, você tem que trabalhar na rádio. Tem uma menina que eu quero muito, esse trabalho faz muito sentido para mim, me ajudou demais, vai te ajudar. E aí eu falei, o quê? Que trabalho? É a rádio paranormal.plus. Aí eu, como assim? Meu Deus, como assim, né? Conversa com a Lu, conversa com ela é uma pessoa muito especial, ela deve estar aí também assistindo a gente. E aí eu falei, tá bom, então tá, vou lá conversar com ela, me manda o contato. Aí entrei em contato com a Lu. E aí a Lu começou a conversar comigo e a gente teve uma conexão muito forte, assim, uma coisa realmente assim de alma mesmo, sabe? E aí ela estava muito triste porque ela tinha uma gatinha que tinha sumido. A gatinha dela tinha desaparecido. E aí, como eu tenho muita conexão com os animais, eu gosto muito dos animais, eu falei assim, Lu, eu posso ver sua gatinha? Você me dá autorização para eu poder olhar e ver? Vanessa, mas minha gatinha fugiu, ela já deve estar morta uma hora dessa, aqui tem muito cachorro, aqui o povo odeia gato, e não sei o quê, e a gatinha era novinha, tinha 3 meses. Ai, que dó. E aí ela foi, e eu falei, calma, Lu, vamos falar, me manda a fotinha da gatinha aí, deixa eu ver. Aí eu acessei a gatinha, eu falei, a sua gatinha tá viva. A sua gatinha tá viva, a sua gatinha tá com um desequilíbrio, tô tentando falar em português, tá com um desequilíbrio no chakra laríngeo. Então, ela deve estar miando muito. Ela deve estar miando muito. E aí eu olhei e falei, mas a energia vital dela é altíssima. Ela tá com muita energia. Não se preocupa, eu vou começar a montar o seu tratamento dela, mas eu quero que você haja, eu quero que você saia de casa e eu quero que você vá à busca dessa gatinha. E aí, no dia seguinte, o Edu me liga do Paranormal. E aí o Edu me liga e aí ele começa a conversar comigo. E aí ele começa a falar sobre a rádio, como que é, e tarará, tarará. E eu falei, tá bom. E aí veio a mesma ideia. Você tem que tratar ele. Vanessa, você tem que tratar o Edu. Você tem que tratar o Edu. Eu falei, Edu, você me dá a permissão de eu te tratar também? E o Edu falou, claro. Já me deu autorização para eu tratar ele. Ele sentiu essa confiança, né? A gente sente, né, gente? Quando você tem alguém, tem uma conexão. Ele sempre elogia, né? A outra vez que eu fui lá e agora ele, nossa, é sucesso absoluto. Quando você vai no paranormal, não sei o quê, radiestesia terapêutica é tudo de bom. Agora eu vou falar para ele, eu tô sabendo que você foi tratado pela radiestesia terapêutica. Eu vou falar. Sim. Espero que ele esteja aí também assistindo a gente. E aí ele foi, e eu fui, ele me deu a permissão para tratá-lo também. E aí eu tratei ele, e aí no dia seguinte, e na hora que eu tava conversando com ele, quando acabou a ligação, ele fala assim, Vanessa, a Lu tá mandando falar que a gata voltou. Que demais! Aí eu já entrei em contato com a Lu, meu Deus, a gatinha voltou. E ela chorando, ela mandou áudio para mim, emocionadíssima, assim, né? Falando que a gatinha tinha voltado. E aí ela... Uma característica sua que te diferencia muito de quem começa a trabalhar com a radiestesia terapêutica é que você oferece. Tem muita gente que começa a trabalhar e fica esperando o cliente cair no colo. Tudo que você está contando aqui, eu ofereci para não sei quem, aí eu falei não sei quem, e mesmo se a pessoa não me respondesse, eu mandei mensagem. Isso é típico de pessoa que tem segurança, né? Você não ia oferecer se você não tivesse segurança. Você sabe o que você está fazendo, você tem confiança em você como terapeuta, você sabe a sua missão. E isso te diferencia de muita gente, porque você vai atrás. E olha hoje quantas pessoas você já atendeu com a radiestesia terapêutica. Nossa. Gente, eu tenho minha pastinha, o pessoal brinca que é a pastinha do FBI, olha minha pastinha do FBI, olha minha pastinha do FBI. Que legal! Eu vou botando todo mundo aqui. Inclusive, eu ia te perguntar, você vive da radiestesia terapêutica hoje ou você ainda trabalha com fotografia ou algo do tipo? Não, eu tô só com radiestesia e com a leitura de campo vibracional, só como terapeuta hoje. Que legal. Então, foi o que salvou a minha vida, Mari. Eu falo que é o que salvou a minha vida. Então, a radiestesia e a leitura de campo vibracional, que é o método do Fael, que é incrível, assim.
primeiro com você sendo terapeuta de si mesma e hoje Sim, como renda, né? sim, Trabalhando profissionalmente. exatamente, exatamente. Você E é imagina muito... um dia você ia ser terapeuta? Nunca, nunca, nunca imaginei. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser juíza. Nossa. Eu queria ser juíza, então, porque eu sempre pensei na justiça, balança, eu sou de Libra, né? Então, isso mexe muito comigo. Somos duas. Então, eu falei, não, eu quero ser juíza. E no dia da prova da federal, eu tive cálculo renal, gente, eu não consegui fazer a prova. O universo falando, Vanessa, não é bem por aí. Artista, você tem que ser artista. E assim, eu falo que eu caí de paraquedas na faculdade de artes, que foi uma amiga minha, porque eu sempre fui ilustradora, eu desenhava muito bem, fazia cartoons. Aí ela pegou o manual da Federal, jogou na minha mesa e falou: Você me deve R$ 35. Eu falei: Que é isso? Você é artista, não, você é louca. Você é juíza. Que mané artista? Eu ficava pensando que a artista ia ficar vendendo quadro, né? Vender quadro lá na feira hippie. Falei: Não, não quero ser artista, não, quero ter dinheiro, quero ajudar muita gente, não sei o quê. Eu tinha muita ambição, eu sempre tive muito essa coisa de ajudar. Eu Isso é sempre bom. tive essa coisa dentro de mim, de ajudar o próximo. E nunca imaginei que a arte seria algo assim, entendeu? Porque eu ajudei muita gente a ter uma profissão também de fotógrafos e de mudar a visão deles para poder enxergar o mundo mais belo através da lente, não apenas clicar. Então, eu fui muito assim A de, radiestesia terapêutica é uma arte também, porque nossa, é uma arte milenar, tudo. é uma ciência milenar. A gente Sim, trabalha com geometrias, a gente trabalha com formas, a gente trabalha com cores, né, dos cristais. Tudo que a gente faz é uma amo os arte. cristalzinhos Transformar aqui. a vida do outro é uma arte também. Olha que coisa linda. Você realmente está vivendo a sua missão. E eu vou te Sim. perguntar, você se sente 100% confiante para tratar? Ai, nem precisa, né, Mari? Faz parte do Nem precisa, né? Eu já nem sou, eu acho que além, né? Eu já tô além desse 100% confiante, né? Hoje eu falo, né? E uma das coisas que, inclusive, no meu programa da Rádio Paranormal, né? Que eu criei a Escola de Deuses. Nós todos somos deuses. E a única coisa segura de verdade é sonhar, é acreditar no invisível, é acreditar na energia. Então, quando você vibra, né? Nessas ilusões, medo, apego, isso tudo é ilusão. Isso é tudo ilusão. A única coisa segura é sonhar. E se você não sonhar de olhinho aberto, né? Você não materializa tudo para sua vida. Que legal. E para a gente finalizar, o que a radiestesia terapêutica representa na sua vida? Transformação e autoconhecimento. Muito bom. Muito legal. Você quer deixar uma dica para quem está começando agora? Nossa, vai fundo. Mergulha de cabeça. Estuda bastante. Entenda quais gráficos, o que eles fazem, como usá-los. Eu falo para todo mundo, gente, todo mundo, e compartilha, sabe? Eu falo que todos os meus pacientes, não só eu trato eles, mas eu ensino eles a terem um pêndulo e a verem a energia para ter esse autoconhecimento. Eu acho que a minha missão é mais ou menos essa também. É de não só tratá-los, mas fazer com que eles também enxerguem além da matéria. Muito bom. Ser terapeuta de si mesmo, né? É o começo de. Exatamente, exatamente. Quem quiser entrar em contato com a Van, o Instagram dela tá aí, viu, gente? @Vanessa Freire. Esteve o tempo todo na tela, é só vocês pegarem aqui depois. Muito obrigada, viu, Van? Você é uma Eu que verdadeira agradeço. Eu quartzo que verde. agradeço. Se vê lá na Comu. Gratidão, gratidão, gratidão. Para Beijo na você alma de todos. Até mais. aí, né, que seu dia tá começando. Obrigada. Que linda! E assim a gente encerra mais um podcast dos Pendulados 100% confiantes. Eu volto hoje à noite, às 19h.